Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Rodolfo Moreira e hoje eu tô aqui com a presença ilustre da Samara Souza e você deve estar se perguntando: caramba, Rodolfo, no meio da pandemia, você está fazendo aí entrevista presencial? Não, a Samara, ela é minha esposa e também é especialista em privacidade e proteção de dados. Toda vez que eu vou dar alguma palestra, que eu estou conversando por aí, o pessoal faz muita pergunta sobre o LGPD e nada melhor do que trazer uma especialista aqui no canal para falar um pouquinho sobre a privacidade em proteção de dados e um pouquinho da LGPD. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Samara Jaqueline de Souza, eu sou advogada, especialista em privacidade e proteção de dados pessoais e sou Data Protection Officer certificada pela Exim. Show. Bom, Samara, eu acho que é melhor a gente começar falando com o pessoal nesse bate-papo sobre o que é a LGPD, que o pessoal tanto fala, que o pessoal tá precisando, que as empresas estão precisando fazer as adequações. O que é essa LGPD? A LGPD ela surgiu pela necessidade de proteger a privacidade do indivíduo. Então, o que ocorre? Com o avanço tecnológico, a gente começou a demandar muita informação, muito trâmite de dados pessoais de um lado para o outro, onde você precisa fornecer seus dados, né? E isso acaba ocasionando alguns problemas na sociedade, como vazamento, exposições dessas informações, e acaba ocorrendo até alguns crimes e fraudes utilizando essas informações. Então, o mundo se sentiu órfão, né, de uma legislação que garantisse a privacidade dessas informações, então foi iniciando a criação de legislações específicas para essa finalidade. Foi então que o Brasil, inspirado no GDPR europeu, criou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Entendi. Você falou um ponto muito interessante que eu venho falando para o pessoal aqui do canal, que é a parte da quantidade de informações que estão sendo geradas, ou seja, do Big Data. Então, conforme a gente tem uma maior quantidade de dados sendo gerados, sendo armazenados, a gente tem ferramentas que talvez não estejam preparadas para essas informações, ou ferramentas em algumas empresas que ficaram obsoletas e estão com algumas vulnerabilidades de segurança. Então, aí que começa a ter esse processo do vazamento. A gente escuta muitas notícias, né? Por aí tem se falado bastante. E aí que a gente encontra, né, onde vem a parte da lei, né, do LGPD com a tecnologia. Sim. A LGPD, na verdade, ela não protege só dados eletrônicos de forma digital e essas coisas. Ela protege todo e qualquer tipo de tratamento de dados pessoais. Então, o problema se agravou com certeza com as Big Datas, mas ele vem também de um processo físico, documentos que são descartados de forma irregular, políticas de mesa limpa servem justamente para evitar vazamento de dados pessoais, até porque esses vazamentos que estão na mídia, eles são vazamentos que têm uma grande repercussão, mas eles são uma pequena porcentagem dos vazamentos de verdade, porque os incidentes de segurança e as vulnerabilidades ocorrem até mesmo pelo descarte irregular de uma informação. Você imprime, não pega na impressora o seu documento que tem lá informação de outra pessoa, dados pessoais, e qualquer um que tem acesso àquela impressora, aquele prédio está lá apto a pegar aquela informação e só precisa de um agente malicioso para ocasionar danos, ou amassa o papel e joga no lixo, e para onde quer que aquele lixo vá, só precisa alguém encontrar e querer fazer algo de ruim para prejudicar o titular daquelas informações, né? Você falou um ponto que é muito interessante. Todo mundo que acaba falando da LGPD pensa diretamente nas aplicações. No online, você tem uma mudança que é os sites que você acessa. Já tem as políticas de privacidade, que normalmente o pessoal acaba só aceitando, né? E há uns 2 anos atrás, eu trabalhava num coworking, e esse coworking era todo transparente. Então, para você ir nas áreas comuns ou ir até o banheiro, você passava por todas as empresas. Era muito comum você vê e-mails abertos com pessoas que não estavam na mesa, às vezes até salas menores, que não estavam nem no local,
E a gente vê essa vulnerabilidade que você falou. Então é muito interessante quando a gente traz, né, a linha do físico e do digital, porque quando a gente fala desse vazamento, a gente aborda todo um contexto. E a lei ela já está em vigor hoje em dia? Tá, a lei ela já está em vigor desde 18 de setembro de 2020 e as penalidades administrativas, que é aquela que pode ser aplicada pelo órgão fiscalizador do cumprimento da lei, ela entrou em vigor agora 1º de agosto de 2021. Então, a sua integralidade está aí para ser cumprida, né? Entendi. E hoje como é que funciona uma multa? Como é que chega? Tem valor específico de cada processo? Como é que funciona essa parte? Como é que é aplicada a penalidade? A penalidade ela pode ser aplicada de forma administrativa, né? Então a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é responsável por fiscalizar o cumprimento da lei e em caso de irregularidades, incidentes de vazamento, de segurança e descumprimento da lei no geral, ela pode aplicar penalidades como, por exemplo, impedir que aquele tratamento ocorra até corrigir irregularidades e até mesmo multas que a gente fala em pecúnia, né, em dinheiro, que é até 2% do faturamento total da empresa, limitado a 50 milhões de reais. E isso lá fora já tem acontecido bastante, né? Já é algo que até que a gente encontra com as Big Techs, passando por esse tipo de ocasião, né? De situação em si. Sim, em caso de incidentes de segurança ou desconformidades na Europa, essas multas constantemente têm sido aplicadas, né? Com base no GDPR europeu. A gente falou muito sobre o aspecto da empresa, é muito importante. Então, todas as empresas elas têm que, de fato, fazer uma regularização. A gente já tem uma lei que está em vigor. E até mesmo para pessoas que prestam serviço. Às vezes você tem uma consultoria, você tem uma empresa que presta um serviço e as empresas para as quais você presta serviço acaba recusando as suas propostas, o seu dia a dia, por você não estar regulamentado. Então tem uma importância geral, né? Sim, na verdade, o que eu digo? A LGPD, ela não veio ser um empecilho, mas na verdade ela acaba sendo até um auxílio, porque muitas vezes a empresa, ela monta o seu negócio, ela tá ali entusiasmada em colocar o seu negócio e ela se preocupa com aspectos de funcionalidade das suas aplicações, das suas execuções, mas às vezes sonega a parte de segurança da informação, porque a gente nunca acredita que vai acontecer com a gente, né? Então, a gente acha que aguenta mais um pouquinho essas coisas. E a gente só sente o peso na hora que ocorre com a gente. Então a perca de credibilidade, os danos que causa e tem que ser ressarcido, isso tudo acaba prejudicando a empresa. Então hoje, principalmente com a LGPD, a empresa é lembrada de fazer isso, de colocar a privacidade em primeiro lugar junto com qualquer outra funcionalidade da aplicação. E quem quer correr o risco de ter sua imagem manchada por um prestador de serviços que não se ateve ao que a legislação fala? Ninguém quer colocar o seu banco de dados, as suas informações ali em descredibilidade com um serviço mal prestado. Então, acaba sendo exigido já essa adequação e culturalmente a gente espera que até o próprio titular de dados passe a recusar empresas que não estejam em conformidade, porque ele entende que a conformidade é importante para a segurança dele. Então isso tudo tem uma repercussão, uma cadeia de repercussões que vai gerando socialmente, né? Entendi. É muito importante, então, para empresas que estão nascendo, aplicações que podem estar nascendo agora e empresas que já estão posicionadas no mercado, que elas olhem para a LGPD, para a adequação da LGPD como uma estratégia de negócio mesmo, né? Como um ativo de dados mesmo, não como algo que vai trazer um prejuízo. Justamente a gente faz isso para que mantenha a integridade da empresa, para que as coisas continuem rodando de uma forma segura, né?
Sim, com certeza, né? É aquilo que eu falo. Quando a gente entrega nossos dados pessoais para uma empresa, a gente não entrega pensando na repercussão negativa que isso pode gerar para o indivíduo em específico. Eu, por exemplo, me cadastro em um site, eu não espero que minhas informações vazem e tudo mais. Só que quando isso ocorre, é uma situação totalmente desconfortável, né? Então, ter empresas de credibilidade ali que estão se preocupando com a segurança dos meus dados é importante. E isso vai acabar gerando uma repercussão ainda maior, né? Entendi, é um ponto bem... A gente vê algumas empresas hoje em dia até utilizando como parte de marketing, né? Sim. Seus dados estão protegidos aqui, né? A gente vê constantemente isso. Então, isso vê um pouco da estratégia, né? Que é o ponto que você trouxe. Como que o meu cliente vai ver, vai ter a percepção da minha empresa, o que a minha empresa está fazendo com os meus dados. E falando nisso, a gente falou muito da parte da empresa, e todos nós, hoje em dia, hoje mesmo, se a gente quiser falar com uma empresa e perguntar o que vocês estão fazendo com os meus dados, isso já é possível, né? Isso a empresa tem que falar pra gente como que está sendo esse processo, o que elas estão fazendo com os nossos dados, né? Sim, a LGPD ela é baseada em princípios, principalmente aqueles de transparência, de finalidade. Então, por exemplo, a empresa, ela vai tratar os dados, ela já tem que se preocupar para que ela vai tratar aqueles dados, qual é a finalidade. Então, ela recolhe somente dados que ela vai tratar, ela necessita para aquela finalidade, e ela precisa da transparência para o titular de dados. Então, aquelas políticas de privacidade que a gente vê nos sites, acaba não lendo e passando, ela ali consta uma descrição, é uma ferramenta que a gente tem para falar para o titular de dados, olha, seus dados são coletados, seu nome, seu CPF, seu e-mail ou qualquer outra informação necessária, a gente usa para essa finalidade, utilizando, às vezes até expõe alguns meios de tratamento, desde que não seja segredo comercial, né? Expõe essas informações. E a gente é obrigada a falar os direitos do titular de dados, que é, inclusive, questionar a empresa sobre a finalidade. Eu acho que meus dados estão sendo utilizados de maneira errada ou que pode me acarretar algum prejuízo. Então, o titular de dados, ele pode questionar a empresa sobre o que ela está fazendo com os dados, quais dados ela tem, qual é o tipo de tratamento que ela está realizando em cima desses dados, se os dados estão corretos. Se não estiver correto, ele pode pedir correção desses dados ou até mesmo eliminação, se ele não estiver de acordo. Ele pode pedir eliminação dos dados dele. Se ele consentiu para que aquele tratamento de dados ocorresse, ele pode revogar esse consentimento. Então, a empresa precisa informar o titular de dados de todos esses direitos. Entendi. E olhando a empresa hoje, quando você chega para fazer atuar e deixar a empresa de acordo com a LGPD, a gente tem empresas, como a gente falou, que estão já posicionadas no mercado e a gente tem aplicações e empresas que ainda estão sendo criadas. Como é que funciona esse processo? Quais são as primeiras coisas que você tem que olhar e tem que fazer dentro de uma adequação à LGPD? Essa informação é muito importante, porque a lei, ela não faz parte somente do universo jurídico. Às vezes a gente ouve lei e acha que ela é jurídico, mas ela tem uma multidisciplinaridade muito grande. Ela exige que sejam tomadas medidas técnicas, não somente administrativas. Então ela tem as regras, e ela fala que a segurança da informação tem que ser garantida por medidas técnicas. Como que eu vou garantir isso? Por procedimentos de segurança da informação, tecnologia da informação. O compliance também é muito importante na legislação, além do jurídico. Então, o profissional que atua para implementar essa legislação, ele não pode ignorar essa multidisciplinaridade. Ele precisa saber transitar por todas essas áreas, reconhecer que ali é necessário não somente a skill dele, mas outras que forem necessárias para chegar à finalidade da legislação. Então, como que a gente faz? A gente chega na empresa, a empresa que está sendo criada é o melhor dos cenários para se implementar, porque a gente desenha já os processos de tratamento de dados pessoais da empresa
Já baseado no Privacy by Design by Default, que é a aplicação ser criada já prevendo a privacidade desde a concepção do desenho em todas as etapas de tratamento de dados que ocorrer dentro daquela aplicação. Então é uma forma de já prevenir eventuais incidentes. Agora, uma empresa que já está atuando há anos no mercado, ela tem uma história para contar com dados de armazenamentos, atividades que ela realizou no passado, que ela realiza atualmente e às vezes que ela pretende realizar no futuro. E assim, quando estourou essa questão do Big Data e as pessoas começaram a ver os dados como novo petróleo, muitas empresas saíram recolhendo muitos dados sem saber o que fazer com ele, mas com a finalidade de, em um futuro, eu vou ter uma base de dados maciça que pode me render muito dinheiro. E isso a LGPD regulamenta. Ela precisa saber a finalidade, precisa saber os dados que ela de fato vai tratar, aquilo que é excessivo não pode ficar, e aquilo que também não tem uma finalidade específica ou uma hipótese de tratamento legal, não esteja de acordo com a legislação, não pode ocorrer mais. Então a gente precisa fazer essa identificação de todo o cenário atual de dados, ver o que ainda é plausível diante da lei e aquilo que não pode mais ser tratado ser descartado. Você trouxe um ponto bem importante, que é a questão de ter uma equipe multidisciplinar que vai fazer a atuação nessa adequação, né? Sim, com certeza. A gente não pode jamais desprezar nenhuma área de atuação ali. A empresa, ela num coletivo, ela precisa gerar uma cultura e ela precisa tomar as medidas técnicas e administrativas. Então, não necessariamente o profissional que esteja coordenando a implementação do programa vai saber realizar todas essas medidas técnicas e administrativas. Às vezes a skill dele é tecnologia da informação, ele tenha que recorrer ao setor de segurança da informação, ao jurídico para se respaldar de todos os lados e conseguir implementar esse programa. No caso também, no meu caso, por exemplo, que sou advogada, eu preciso recorrer a profissionais de TI, profissionais de segurança da informação para implementar essas medidas técnicas. É como eu costumo dizer, né? Ninguém vai querer que um advogado que não seja um profissional de segurança da informação implemente todo o seu programa de segurança da informação na iminência de um ataque hacker, muito menos vai querer um profissional de segurança da informação defendendo ele junto à NPD em um processo que pode gerar uma multa de até 50 milhões de reais, né? Então a gente precisa abranger todas essa disciplina e não ignorar nenhuma delas. Você falou, essa parte da multidisciplinaridade, a gente tem muitas oportunidades em Com si. certeza. Porque a gente tem, olhando, né? Hoje você trabalha como DPO, faz essas adequações diretamente. A gente tem pessoas que trabalham com arquitetura, que vão precisar criar esses pipelines de adequação. A gente tem pessoas que trabalham com a parte de segurança, que vão de fato proteger os nossos sistemas, né? Então a gente tem muita oportunidade, né? Aqui no canal a gente fala bastante de arquitetura, a gente fala bastante de ciência de dados, de engenharia de dados, então acaba juntando um pouquinho disso, né? Então todo mundo precisa entender um pouco de como essa adequação vai funcionar. Sim, com certeza. O DPO, ele é um profissional que ele precisa saber tramitar por todas essas áreas, mas ele não precisa ser especialista em todas elas. Dificilmente a gente vai encontrar esse profissional no mercado hoje. Ele vai estar se formando. A lei é relativamente nova, ela acabou de chegar. Essas exigências são novas e com certeza, qualquer profissional que esteja empenhado em desempenhar o papel do DPO, ele precisa se esforçar, conseguir entender a legislação acima de qualquer coisa, independente da sua área de disciplina. Ele precisa dominar a lei, isso não tem outro para onde correr, né? Mas ele precisa do resto saber transitar. Então ele não sabe de fato programar, colocar uma criptografia ou medidas técnicas de segurança da informação, mas ele precisa saber transmitir para esse profissional o que é que ele precisa dentro da LGPD. E da mesma forma, vice-versa, o profissional de segurança da informação, ele não precisa saber como um processo ocorre, mas ele precisa saber orientar ali o jurídico de como os processos internos estão sendo ali desenhados e como o jurídico consegue comprovar por A mais B de que a LGPD de fato está sendo seguida, né?
Entendi. E você falou um pouquinho das suas skills. Você é formada no direito, né, advogada, e trouxe toda essa stack do LGPD, toda essa stack de segurança também ali para o seu dia a dia. Conta um pouquinho de esse profissional de PO, o que significa de PO, quais são as características e skills que essa pessoa precisa ter. O Data Protection Officer, né, que é o DPO, é um conceito que vem do GDPR europeu, que lá já foi amadurecido, e para nós na LGPD veio como encarregado de dados. Mas a gente acaba utilizando o nome europeu, que é o que pegou, né, de fato. Então, ele é um profissional que a legislação, ela estipula algumas responsabilidades, mas ela não diz a formação que ele precisa ter. Então, as responsabilidades dele é de fato monitorar, dar pareceres técnicos, auxiliando os agentes de tratamento de dados a manter a conformidade com a LGPD, ser canal de comunicação entre os agentes de tratamento de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autoridade fiscalizadora do cumprimento da LGPD, e ser canal de comunicação entre os agentes de tratamento de dados e o titular de dados. Então, aquela petição lá que a gente falou lá atrás, que o titular de dados tem direito a fazer, questionando o agente de tratamento de dados sobre os seus dados, fazendo solicitações, é o DPO quem responde. Como que eu fiz, né, para conseguir transitar entre essas áreas? De fato, me fugiu muito da rotina, porque eu, como advogada, trabalhava com processos que já vinham especificados em códigos. Então, tinha o Código de Processo Civil, onde ele fala como os atos devem acontecer dentro de um processo, e a LGPD, ela não fala. Ela diz o direito que a gente tem que garantir, ela diz como a gente tem que fazer algumas coisas, mas não como a gente vai estruturar, organizar a nossa empresa e fazer com que de fato ela seja aplicada. Então, eu fui buscar essa metodologia, que era muito distante da minha área, mas que é muito familiar da área de segurança da informação e tecnologia, que são os frameworks que vocês são acostumados a utilizar para desenvolver esses projetos. E eu encontrei essa metodologia dentro das certificações. Então, eu me certifiquei em Privacy e Data Protection Foundation, que é a parte teórica da legislação. Ela é baseada no GDPR europeu, e nossa lei, como ela é inspirada no GDPR europeu, a gente consegue trazer esse conceito para dentro. Eu me certifiquei em Information Security Foundation, baseado na ISO 27001, que é de fato um framework de segurança da informação que cabe muito bem na implementação do programa de adequação à LGPD. E no Privacy and Data Protection Practitioner, que é de fato a certificação que te exige um treinamento prático, onde você pega o teórico da legislação, pega o framework e prepara ali o programa de adequação e de fato aplica ele na empresa, né? Entendi. Bom, Samara, ficou bem claro, deu para tirar bastante dúvida. A gente fala no dia a dia e também tem algumas questões que o pessoal acaba trazendo para mim. E eu queria te agradecer por esse bate-papo. Se você aí ficou com alguma dúvida também, pode mandar questões aqui nos comentários. Diz para mim também se você gostou desse novo formato aqui de entrevistas. É um dos pontos aqui que eu quero trazer mais para o canal, né? Desse estilo de conteúdo. E, bom, Samara, você cria conteúdo também, né? Como é que o pessoal faz aí para te encontrar? Bom, eles podem me encontrar no LinkedIn, que é Samara Jaqueline de Souza com Z. E no Instagram, @Samara Jaqueline de Souza com Z também. Maravilha. Você quer deixar uma mensagem aí pro pessoal? Bom, a área de privacidade e proteção de dados é uma área nova, é uma área que está crescendo, que demanda talentos, multidisciplinar. Então, se você tem uma skill, mas não domina outra, você só precisa aprender a tramitar entre essas áreas e se aprofundar especificamente na legislação. A gente acredita no avanço que vai ter essa área nos próximos anos, tem muito a crescer e é muito necessária. E é uma grande oportunidade de atuação profissional para qualquer um, basta se esforçar. Show, maravilha. Bom, pessoal, obrigado aí pelo tempo de vocês e até a próxima. Valeu!